Foram poucos, mas intensos dias em Moscou e que permitiram a gente ter um panorama bem realista dessa nova Rússia que ressurge e se reinventa diante dos olhos do mundo globalizado. Andamos de tanque, fomos a jogos de futebol, presenciamos encontros secretos da comunidade LGBT, visitamos um bunker antinuclear e vimos o espaço pelos olhos dos cosmonautas. Tudo isso para entender como o passado e o futuro dialogam para formar esse novo país, tão interessante quanto misterioso. Mas faltava um aspecto importante da formação dessa Rússia após o fim da União Soviética: os milionários, os bilionários russos. E é claro que a gente precisava mergulhar nessa realidade também. Os oligarcas, ou magnatas, russos foi como ficou conhecido um grupo de homens de negócio que fez fama e fortuna com o colapso da União Soviética. A instabilidade econômica e o clima de incerteza fez com que eles controlassem mídia, bancos, recursos naturais e até a produção dos clássicos carros Lada. Mais uma vez, foi a chegada de Putin que colocou ordem na casa. Muitos desses oligarcas foram processados, exilados e até presos por explorar o Estado. Mas agora existem os novos milionários russos. Aqui é a versão russa de Beverly Hills, um dos condomínios de casa mais caros aqui de Moscou. E quem ia nos apresentar a esse mundo era o nosso amigo Vitaly Shekulev e sua esposa, a cantora brasileira que faz o maior sucesso na Rússia, Gabriela da Silva. Já tá gravando? Tudo bom? Vem. Entra. Meu marido, ele é russo. Sim. Aí no final eu canto uma música em russo. Sim. Todo mundo adorou. Quando eu vim pra cá, quando eu conheci ele, eu vim com um grupo brasileiro. Acabou o contrato, eu fui embora. Aí ele foi atrás de mim, lá no Brasil. Várias vezes. Primeira vez não conseguiu, mas da segunda vez conseguiu. Você, quando começou a cantar e fazer sucesso, o fato de ser brasileira, mulata e tal. Com certeza. É chamada para várias televisões. Na minha carreira ajudou muito aqui. Eu sou a única. É uma coisa daqui, dos russos realmente gostarem de cultura brasileira, né? Eu tinha 2 dançarinas que trabalhavam comigo. Russas. E elas são russas e falam limpo, assim, bem limpo português. Porque adoram a cultura brasileira. O condomínio onde a Gabriela e o Vitaly moram é por si só o símbolo de um estilo de vida comum a um segmento da sociedade russa. Por exemplo, são 3 supermercados, uma discoteca, 4 restaurantes, farmácias, bancos e até um strip club, por que não? Um lifestyle que não remete nem um pouco ao duro e regrado período soviético, mas que hoje era o sonho de consumo de 10 entre 10 novos russos. Você nasceu na União Soviética, mas você não cresceu na União Soviética, né? Você já cresceu dentro de uma Rússia capitalista, né? Eu lembro, não muito bem, mas lembro algumas coisas. Meus pais saíram para Emirados Árabes para morar lá. Então, de resto, eu já estava morando na Rússia e em outros países, assim. Às vezes por isso eu casei com brasileira, porque já costumei ficar em vários países. Moscou é conhecido como uma cidade de ter muitos milionários, né? Pessoas fazendo diversos tipos de business, etc. Como é que surgiram esses grupos, essas pessoas? Quando acabou a época soviética, abriu muitas portas, incluído gás, incluída formas de produção de coisas naturais, que tem muitos na Rússia. Que eram empresas que faziam parte da União Soviética. Sim. Depois de 2000, 2001, 2002, começou a abrir mais outras oportunidades para pessoas fazer outro tipo de negócios. E como é que é a relação do Putin, do governo Putin, com todos esses grandes empresários? Parece que tem um grupo de grandes empresários que suporta ele. Tinha esse conflito, né, do Putin com esses grandes oligarcas e em certo momento houve um acordo. Você sabe como se deu esse conflito processo? Não tinha, na verdade. É difícil ter conflito como nosso presidente. Primeiro, porque ele, na verdade, é uma pessoa bem esperta.
não vai fazer alguma coisa que vai estragar a economia ou a atmosfera de negócios, mais ainda no partes mais importantes. E segundo, tem que ser um pouquinho uma esperta pessoa tentar fazer conflito com ele. Como é que era antes dele? Antes tudo estava bem mais livre no mau sentido. Tipo, a pessoa que tem na companhia de petróleo poderia ir num dia, se quiser, vender para qualquer outra companhia do mundo. E eles não deixam isso fazer agora. Eles falam que tem 51% mínimo tem que estar na Rússia ou controlado pelo governo. O resto pode funcionar nos mercados financeiros. Não tem problema nenhum. Isso foi uma forma de proteção de país, que é lógico. E você percebe o passado comunista da Rússia, no caso da União Soviética, na hora de fazer negócios hoje em dia? Não, já passou esse período. Primeiro 10 anos, sim, até Putin chegou. Isso foi um momento quando mudou muito o jeito de funcionar, de trabalhar. Agora já não mais. Então hoje a gente tem uma Rússia capitalista. Sim, totalmente. Totalmente. Essas aqui custam quanto, mais ou menos? Eles custam de 2 milhões até mais caro que tem aqui, 6, 7 milhões de dólares. Aqui no Condomínio tem todo tipo de milionário, da economia antiga e da economia nova. Você tem o pessoal da Gazprom, que é a companhia de petróleo aqui da Rússia. Tem pessoal de dono de restaurantes, telecomunicações. Igual brasileiros que tem jogadores, tem outros estrangeiros de outras companhias que gostam de morar aqui porque tem toda a infraestrutura, tem condomínio com escola, então tem pessoas que moram mesmo donos e tem muitas que alugam. Vocês lembram quando no ano 1993, quando tanques atacaram o governo? A gente vai passar esse prédio agora. Foi 26 anos atrás quando aconteceu isso. Agora esse caso de governo da Rússia, chamado, tá vendo? Aquela imagem clássica que os tanques atacaram esse prédio daqui, dessa ponte, tiraram aí. Aqui o Moscow City, o projeto que foi construído durante de 15 anos, quase pronto, a maioria deles já funcionando. Aqui é onde fazem os maiores negócios então, da Rússia. Sim, aqui tudo acontece. Ali perto que seria a nossa parada para o almoço. Moscow City era para ser o grande centro financeiro de uma das cidades mais ricas do mundo, mas acabou envolvido em corrupção, erros de planejamento e investimentos equivocados. Mas o nosso foco ali mesmo era o White Rabbit, um dos melhores e, claro, mais caros restaurantes de Moscou e do mundo. Agora a gente está entrando no garagem, precisa esconder a câmera, porque no prédio, sem permissão, é proibido gravar. A gente pode gravar só quando a gente sobe no restaurante. Estamos aqui no White Rabbit Restaurant, o 23º restaurante mais badalado do mundo, não é isso? É. Viva Moscou! Como é que fala saúde aqui? Na Zdarovia. Na Zdarovia. Ele já existia na época da União Soviética? Não, esse restaurante apareceu acho que 6 anos atrás. E aqui era um escritório, não é? Aqui era um escritório, só que reformaram. Virou um restaurante. Virou um restaurante. A Moscou, diferente da época da União Soviética, hoje em dia ela é uma cidade extremamente internacional, cosmopolita. Fora de infraestrutura que foi construída, o governo da cidade dá muita importância para a beleza da cidade, mas fora disso tudo tem incrível vida de noite. O pessoal já até da Europa gosta de visitar, mas com certeza tudo é bem caro. E tem uma desigualdade também, Vitor? Claro. Muita gente... Tem pobre. Gente pobre também, você vê gente morando na rua. Com certeza. Na Moscou não. Igual tem algumas outras cidades, igual São Petersburgo, tem Yekaterinburg, tem cidade de Samara, Nizhny Novgorod, as cidades mais ricas. Mas se pegar o país inteiro, com certeza tem pobreza. Isso. Toda a Rússia e a antiga União Soviética tem muita riqueza natural. Então tem muito gás, muito petróleo, tem muitas riquezas. Então foi um país assim
que acabou se envolvendo nas guerras mais famosas, né? Felizmente nunca passei nenhuma guerra e espero que nunca vou passar, mas todo mundo fala que isso não é nosso sangue. Isso acontece desde a história da Rússia começou, que foi 1.300 anos atrás. A pessoa já acostumou a lutar por sua casa, lutar por sua família, lutar por seu terreno e lutar defendendo, não é atacando, é defendendo. Infelizmente, por causa de riqueza do país e por enquanto, como a gente está vivo, defende bem, pode dizer. Você acha que esse nacionalismo, esse sentimento de pátria e do presidente, tudo mais ou menos tem essa união? Com certeza, com certeza. Época de anos 90, quando acabou a época soviética e começou primeiros respirações de capitalismo, estava muito complicado porque parece que tiraram alguma coisa do país, a identidade. Porque até tinham crítica de anos 90, quando Yeltsin era presidente, que pessoas perdendo o facto de patriotismo, que é mal, na verdade. Tem muita gente que se refere também que o russo nunca se rende, né? Enquanto tiver um russo vivo, ele vai estar lutando pelo seu país. Por exemplo, quando tinha guerra na Europa, quando chegaram a arma de 500 mil pessoas e na frente deles tinha arma de 30 mil pessoas, eles nem lutaram. A cabeça de russo é totalmente diferente. Pode ser uma pessoa na frente de 1000 e ele vai lutar. Porque é diferente. Isso não tem explicação. Isso não tem como dar aula na escola ou na universidade. E esse sangue nos olhos que você disse da herança das guerras, o russo carrega até hoje nos negócios também? Eu acho que não. Nosso povo é um pouquinho preguiçoso, um pouquinho. No dia a dia. Quando não tem guerra, eu não vou dizer que tudo é no mesmo estilo, com a mesma energia nos olhos e com o mesmo... Isso só acontece na hora que quando precisa se recuperar mais rápido, se defender até seu país, não só se defender. Os russos, quando participam da guerra, eles principalmente não se defendem, eles defendem sua terra e seu país. No próximo bloco, deixamos Moscou para conhecer um lado mais moderno e cosmopolita, mas não menos grandioso e representativo da Rússia. Vamos seguir viagem para São Petersburgo. O pessoal fica ali no círculo, joga a moeda para trás pedindo um desejo, uma sorte. Quando a moeda cai no chão aqui, não importa onde caiu. Ele dá um tempinho, 2 segundinhos. A pessoa saiu dali, ele vai lá, pega a moedinha e bota no bolso. Era a hora da gente se despedir da incrível Moscou e seguir para São Petersburgo. E a gente resolveu ir de um jeito diferente, de trem-bala. Ele falou, tá atrasado, corre que tá atrasado. Ó, São Petersburgo aqui, ó, 5h40. Partiu Trem Expresso, Moscou, São Petersburgo. Pede pelo app e vem a comida aqui. Aí, ó. The boarding is complete. The train is now departing. The next stop is Tver. O Sapsan é um moderno trem-bala russo, que permite viajar os mais de 700 quilômetros entre Moscou e São Petersburgo a uma velocidade de 330 km por hora. Mais uma das maravilhas da Nova Rússia. Trem-bala moderno que levou a gente de Moscou a São Petersburgo em 3h30. Chegamos. A gente chegou em São Petersburgo às 9 da noite, mas como no verão russo escurece muito tarde, deu para ter uma primeira impressão da grandiosidade da cidade.
A ex-capital do Império Russo, o centro cultural do país, o lado moderno da Mãe Rússia, os canais, palácios, museus. A gente já estava arrebatado, mas no dia seguinte, à luz da manhã, o nosso choque foi ainda maior. A grandiosidade da segunda maior cidade da Rússia, criada por um czar, testemunha de revoluções, palco de guerras, que já teve o seu nome emprestado para homenagear grandes líderes do país, era coisa de outro mundo. Além de ser o berço de Vladimir Putin. Apesar do ar cosmopolita da cidade, foi aqui que o grande líder da Rússia cresceu, fez carreira na KGB e iniciou sua vida política. A cidade foi criada para impressionar e cumpre seu papel. É impossível mostrar essa nova Rússia, essa outra Rússia, sem vir para São Petersburgo. Se Moscou é a sede do governo, a capital, São Petersburgo é o lado mais moderno, cosmopolita e muitos dizem aberto do país. Aqui você também continua vendo os contrastes da Rússia dos czares, o poderio militar, mas também é uma sociedade que tem um outro lado da Rússia a ser mostrado, aquele lado da Euro-Rússia, por mais que esse termo não agrade os russos tradicionais. O Hermitage já foi residência oficial e palácio de inverno de grandes imperadores russos, e é o maior museu de arte e cultura do mundo. Criado em 1764, ele tem coleções que vão desde o acervo da sua fundadora, Catarina a Grande, passando por antiguidades egípcias, arte pré-histórica, clássicos renascentistas, impressionistas franceses e, é claro, arte russa. Se existe um símbolo que une a grandeza, o passado imperial e a modernidade de São Petersburgo, esse lugar é o Hermitage. A gente aprende muito pouco sobre a história da Rússia no Brasil, nos colégios, etc. O mapa mundi ali parecia que tinha uma névoa em cima daquela região da Rússia. Até hoje, ó, quando vai falar de Rússia, é uma coisa meio que desconhecida, assim. Tá falando de Rússia, você sabe que é um território enorme, até em função da Sibéria, que fala uma língua estranha, onde as pessoas são retratadas nos filmes de Hollywood como os vilões, e a gente agora está aqui, antiga Leningrado, São Petersburgo, antes do período comunista, antes da Revolução Comunista, aqui era o centro do Império Russo. Essa cidade, até por isso essa grandeza, aqui, esses prédios e tudo mais, porque ela foi construída para ser a capital de um grande império. Tá vendo ele? Vou ver ele. Bush, Clinton, and Papa Bush. Papa Bush. No, Ronald Reagan. Ronald Reagan. Oh, Ronald Reagan. I'm sorry. Trump good? I don't know. I don't like politics. I like only people. American, Spanish, Italian, French. Brasília. Don't like politics. Palito? No, I don't like politics. Saddam Hussein, Yasser Arafat, Mussolini. Essa avenida é a que o escritor Gorky, russo, famoso, falou que é meio que você atravessando um túnel do tempo da Rússia antiga para a Rússia atual, e fica bem aqui em São Petersburgo. Fala que do lado de lá é a antiga Rússia do Império, das casas dos czares, e do lado de cá as modernas lojas de grife, de marcas e tudo mais. E cada vez mais cosmopolita esse lado daqui, né? Galera mais jovem andando por aqui, do outro lado parece que mais lugar turístico, até em função das grandes obras e construções do período imperial daqui da rua. Nada mais anos 80 que um clássico fliperama. Quando essas maquininhas americanas de jogos eletrônicos viraram febre no mundo todo, a Rússia, a União Soviética na época, encarava o período da cortina de ferro, do comunismo, do Exército Vermelho.
Mas mesmo com uma temática bem diferente, os arcades também fizeram sucesso aqui em São Petersburgo. Hoje, eles são atração de museu em uma das áreas moderninhas da cidade, atraindo turistas de fora e até dos países vizinhos, como era o caso das estonianas, que desafiaram a gente para uma partida. We're doing a story about the contrast between old Russia and the new Russia. And do you come here like a lot, or for vacation, or? Quite many times. It's not the first time, but like just for traveling, yes. It's a good place to come and visit and to have fun nowadays. I think it's even more fun than Europe, in fact, because Europe is getting, it's all the same. Like there's no borders, everything is mixed, and you don't see really like the cultural difference. But when you come here, you can really feel it, and you can feel the culture and like the history and everything, and the city breathes with it. So it's like super nice opportunity. And you probably hear the stories from your parents, like old Soviet times and communist Russia. And how do you compare the stories you hear about what you see when you come here today? Well, it changed a lot. Yeah, it changed a For lot. you? But, Yeah. now it looks more like West, but still it has some kind of this special Russian thing. But I don't know. I can't really tell that there's like people have changed a lot or something, because I've never lived during the Soviet Union. But And one last thing, when we talk about Russia, especially today, we always hear about the discussions about USA and Russia, and people in the US are like, oh my God, the government is speaking to the Russians. How do you guys that are closer to Russia than to the United States feel about that? if I'm allowed to say that, I think that's a bullshit, because it's only about politics. Like normal people, they don't have any problems with speaking. Normal people are just normal people. They can be friends, they can be like make families, whatever, like make good memories. But it's only on the politics level that it's a bit complicated. And if not, people are always open-minded and friendly and everything. So. And what do you think about this place particularly? It's amazing. fun. It's really cool. It's a nice opportunity to feel something how it used to be and everything. It's quite different from To what see you have games now. that our parents played. Yeah, exactly. Fliperama de jogos do período soviético, que lembra um outro jogo do Brasil, não eletrônico, mas de tabuleiro, o War, que aí lembra também um lugar que talvez os brasileiros conheçam melhor do que os russos, que é Vladivostok. No próximo episódio, uma viagem de 8 horas atravessando 7 fusos horários dentro desse mesmo imenso país que é a Rússia. Tudo isso para conhecer essa cidade famosa de nome, mas totalmente desconhecida dos brasileiros e até de muitos russos. Vamos conquistar Vladivostok.